Não tire os olhos do Senhor. Amém. Não tire os olhos do Senhor. Amém. Seja o que esteja acontecendo. Amém. Porque Ele é a razão Isso. de estarmos aqui. Não é você, não é eu que me escolhi. Ele te escolheu. Amém. Antes da fundação do mundo. Amém. Com um propósito, né? Amém. Para você não só ser luz, mas ser sal Amém. dessa terra. Mas não uma quantidade de sal demasiadamente grande, mas na medida. Amém. Na medida certa. A luz não precisa fazer nada, só precisa acender no meio da escuridão. Mas o sal tem que ter a quantidade certa. Amém. Senão, mesmo você sendo um cristão, você se torna um cristão chato, rancoroso, desanimado. Em vez de você animar os outros, você desanima. Você cobra aquilo que você mesmo não faz. Então o sal tem que ser na quantidade certa. Come uma comida sem sal, é ruim, mas come uma comida com muito sal para você ver se você consegue. Não vai conseguir. Então nós temos que ser formosos, nobres, filhos nobres, filhos amorosos. Amém. Filhos que falam uma palavra de luz, Amém. uma palavra de esperança, uma palavra criativa. Até literatura temos a palavra criativa, né? Palavra criativa. Fale a palavra do Senhor. Fale a palavra, né? No seu dia a dia. Amém. Essa palavra é interessante. Eu estava pensando como, né, meditar nesse título. Não olhe para onde você está indo. Mas eu não vou olhar? Não, você não precisa olhar. Olhe só para o Senhor. Amém. Olhe para Ele. Porque se você quiser olhar para os seus problemas, para você mesmo, para o seu ego, você vai estar sozinho, reclamando de tudo e de todos, do caminhar da palavra viva e de tudo. Porque você tirou os olhos do Senhor. Você tirou os olhos da palavra. Você tirou os olhos de Deus. Lembra no deserto, eles olhavam para onde? Para a nuvem. Onde a nuvem ia, eles iam. O que é a nuvem? O que reflete a nuvem? É o próprio Deus. Na fornalha quente. O que eles falaram? Estavam sozinhos? Não negaram, olharam para o Senhor. Daniel, na cova dos leões, olhou para o Senhor. Se Ele quiser, né? Na fornalha quente, se Ele quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. O que é isso? É olhar para o Senhor, né? Olhar para o Senhor. Fala que se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai ser uma pessoa desanimada. Ainda se você fosse desanimado só para você mesmo, mas você desanima os outros. Desanima outros, outrem, né? Desanima outrem, né? O que Deus exige de mim, Ele não vai exigir de você. E o que Deus exigiu de mim, eu não posso querer que você faça. Eu tenho que fazer. Eu. Que Deus colocou eu ali para fazer, não posso querer que o Zé faça. Eu tenho que fazer. E nem ficar trombando trombeta. Faça com zelo, né? Que aquele Pai que te vê em secreto te recompensa em secreto. Não precisa trocar trombeta. Deus é um Deus de amor, Ele sabe, né? Ele ama todos, mas Ele sabe os filhos dedicados. Ele conhece. Ele conhece. Nós não precisamos falar: ó, eu estou aqui, estou fazendo, né? Estou fazendo. Não. Deus sabe o que cada um faz. Amém. Deus sabe. Deus sabe a intensidade, né? Ele mede o seu tabernáculo, Ele mede o seu santuário. É Ele que separou esse tabernáculo, é Ele que separou essa casa. Essa casa é santíssima, que é a sua vida, a minha vida. Por que é santíssimo? Porque Ele se faz presente. Ele se faz presente todos os dias. Não é só na viração do dia, como era no Éden, ou no Velho Testamento, que ele vinha uma hora ia embora. Não, Ele é permanente todos os dias. Não fala lá em Coríntios?
Se você se prostituir, você está prostituindo quem? O próprio Senhor. Porque Ele faz morada em você. Ele está em você. Ele faz carne e unha com você. Ele está em você todos os dias, até a consumação do século. Não olhe para onde você está indo, porque você está olhando para o Senhor. Noé não ficou olhando nem para o céu, nem para as nuvens, nem para o mar. Não tinha nem leme. Confiança total. Ah, eu tenho fé, mas você não tem confiança, então você não tem fé nenhuma. Fé fala de confiança. Eu orei ao Senhor pela manhã e fiquei esperando. E fiquei esperando. A resposta, né, o retorno é de Deus. Não, está demorando muito, vou eu fazer. A cabeçada vai ser grande. O prejuízo vai ser grande. Ainda quando é materialmente ou financeiramente é uma coisa, e quando é até de vida, até de atraso. A obediência, eu estava até pensando, eu ouvi muito, nós podemos fazer em um ano equivalente a 10. Podemos fazer tudo dentro de um ano, mas eu falo em Deus, nós podemos viver um ano como 50. Como 50. Os discípulos em 3 anos e meio com Jesus, eles viveram mais que muitos em décadas estão vivendo hoje. Em 3 anos e meio eles viveram muito mais na plenitude do que talvez nós em décadas. Obed-Edom, 90 dias, ele viveu mais do que o outro que ficou com a arca 20 anos. A casa floresceu, tudo prosperou, tudo ia bem. Isso é viver com Deus. Ter uma alegria plena, uma felicidade completa. Uma felicidade completa. Qual que é os atributos do Espírito Santo? Alegria. Alegria. O Espírito está em mim. Mas então tem que ter alegria plena, felicidade completa. Não tem como. Não tem, né? Não tem como ter. Estou com o tanque pela metade. Não. O Espírito Santo, ele se completa. Ele não dá o Espírito sob medida. É pleno. Derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre todo o nosso coração. Né? Amém? Amém. Vamos lá, página 9. Fala assim: ao longo dos anos, se eu não tivesse experimentado esse fluxo constante de revelação, teria desistido de muitos homens. Todavia, quando Deus trouxe ao meu coração a percepção para ver homens à luz da sua vontade, para ver outros homens à luz da sua vontade, então ele me encontrou um dia e disse: você terá fé por cada homem que eu colocar sobre a sua mão. Naquela altura, eu já conseguia andar firmemente nessa palavra, pois se eu pudesse ver o que Deus via em um homem, não me deixaria desanimar. Ver o que Deus vê, é lindo, né? O que eu sempre gosto de falar. E sentir o que Deus sente? Ver é muito importante, mas sentir o que Deus sente, olha, é muito profundo, né? Porque você vai ver como Deus vê, e aí ao mesmo tempo você vai sentir como Deus sente, que Ele ama aquela pessoa. Amém. Que Ele se deu por aquela pessoa o mesmo que você, né? Como eu posso ter direito e o outro não ter direito? Isso é acepção de pessoa, e Deus não faz acepção de pessoa. A única coisa que a Bíblia, o único versículo que a Bíblia fala assim, que Deus ele faz acepção quando há injustiça. Aí Deus fala: opa, agora eu que vou entrar em ação. Injustiça, Deus intervém, aí ele age com acepção. Mas caso ao contrário, quando eu faço uma injustiça à pessoa, Deus vai interferir até me tratando, que eu fui injusto naquela situação. Mas caso contrário, Deus ele não faz acepção de pessoa. Ele ama a outra pessoa como ama a mim. Ele é um Deus perfeito e amoroso, né? Amém.
Então ele me encontrou e disse, eu já li, né? Você está orando, Senhor, deixa eu colocar aqui, eu colocar sobre a sua mão. Na altura, eu já conseguia andar firmemente nessa palavra, pois se eu pudesse ver o que Deus via em um homem, não me deixaria desanimar. Você está orando? Senhor, abra o meu coração para que eu veja que o meu irmão, à luz da tua vontade, para que eu veja o meu irmão à luz da tua vontade, e que o que tu desejas para ele seja exatamente o que eu desejo ver. Amém. Olha, o que Deus deseja para a pessoa é isso que eu desejo ver. Amém. A menos que você esteja focado em Deus, estará vulnerável à tentação. A tentação. Eva estava vulnerável, como está lá em Gênesis 3. Ela olhou para aquele fruto e era agradável à vista e atraente aos olhos, e desejável ao paladar, e cedeu à tentação. Você viu como que os passos, né? Ela olhou para o fruto, era agradável à vista e atraente aos olhos, e desejável ao paladar. E ela fez o quê? E se cedeu, e cedeu à tentação, abriu a porta, né? Você ouve pessoas dizendo, eu gostaria de vencer a luxúria da carne, eu gostaria de vencer esse desânimo, eu gostaria de vencer essa coisa errada no meu espírito, certo? Então, o primeiro passo é parar de focar no que está errado. Talvez você pense, isso não vai funcionar. Vai sim, vai funcionar. Quando você se distrai, deixa de focar no Senhor, passando a se concentrar apenas nas suas necessidades, corre o risco de se perder. Porém, se estiver realmente voltado para Deus, com verdadeiro arrependimento e fé, verá a sua necessidade ser suprida, né? Com verdadeiro arrependimento genuíno e fé, verá aquilo sendo, né? Aquela necessidade sendo suprida. Muitos dizem que é preciso força de vontade para vencer esses problemas. Não dá certo. Você ouve as pessoas dizendo, vou para o deserto buscar a vitória sobre a carne. Os essênios tentaram fazer isso na época de Cristo. Eram as setas, reprimiam os desejos da carne, restringiam-na e a refreavam. Concentravam-se tanto nisso que acabaram cometendo alguns crimes sexuais mais audaciosos da história. Tipo se flagelando, aqui embaixo fala, né? Que eram comunidades isoladas que praticavam o ascetismo, né? Renúncia aos prazeres mundanos e seguiam rígidos rituais de purificação e guardavam a vida de dois Messias, tanto da função sacerdotal como outra que é a função real. Então eles quiseram se purificar fazendo pela própria força, né? E aí eles começaram a cair até em adultério, né? Começaram a cair até em adultério e crimes sexuais que foram audaciosos na época, né, da história. Então lembre-se do que foi dito anteriormente. Se o seu foco não estiver no Senhor, qualquer outra coisa em que você se concentrar crescerá tanto que se tornará um dragão capaz de devorá-lo. Você viu? Se o seu foco não for o Senhor, mas for qualquer outra coisa que você se concentrar, seja pequena que for, se eu me concentrar naquilo, vai se tornar um dragão e vai me devorar, vai me matar. Quer dizer, porque aquilo que não era prioridade, eu tornei como prioridade e eu perdi tudo, né? Eu perdi o foco do que era para ser vivido, né? Não direcione a sua atenção para o que é negativo. Porque se você vive aquilo, você vai estar fortalecendo aquilo que é negativo, né? Mas volte o seu foco ao Senhor com fé verdadeira. Você está começando a perceber que a chave para vencer
é concentrar-se em Deus? Olha quanta palavra já falou, né? Você está começando agora a perceber, né? A chave para vencer é concentrar-se em Deus. Talvez você diga, mas você não sabe o tamanho do meu problema, né? Aqui ele fala, né, que concentrar em Deus, né? Aí para frente ele já vai falar assim que se você ficar focalizado numa coisa que você recebeu, rapidamente você vai querer devolver aquilo que você recebeu, rapidamente. Mas agora, se você estiver concentrado em Deus, você não vai perder a razão nem a tua paz, né? Porque você permanece olhando para o Senhor. Olhe para Deus, não tire os olhos de Deus. Talvez você diga, mas você não sabe o tamanho do meu problema. Isso tem me derrotado repetidamente. Ao focar no Senhor, você descobrirá que o padrão começa a mudar. Com o tempo, você se sentirá mais oprimido, estará menos distraído, e o Senhor ocupará um espaço cada vez maior em seu coração. Deixe Deus ocupar o seu coração. Deixe Ele transbordar o teu coração. Quer dizer, os olhos, né, mudam o preenchimento do nosso coração. Se nós colocarmos os olhos em coisas que não devem, né, ou aumentarmos aquilo que está acontecendo, né, Deus não tem como preencher, né, o espaço do nosso coração. Deixe Deus ocupar o seu coração. Deixe Ele transbordar. A maneira de vencer e olhar para Ele é ser transformado de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, olhe para Ele e seja transformado. Transformado. Fala assim, mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente. A outra tradução atualizada fala de glória em glória, aqui fala não, glória crescente. Estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, do Senhor, que é o Espírito. De glória crescente estamos sendo mudados. Olhe para Ele e seja transformado. Olhe para Ele. Tudo bem, mas o que eu devo fazer? Eu devo ter bons livros sobre como vencer? Se você deseja uma batalha real, leia todos os sermões possíveis sobre como vencer. Porém, ao fazer isso, é provável que fique tão focado na luta que acaba perdendo a vista a verdadeira solução, né? Como vencer, você vai perder a vista da verdadeira solução. E então você pergunta, como eu venço? Então, né? A resposta está em buscar mensagens que falem sobre o senhorio de Cristo e sobre glorificá-lo. As mensagens sobre o seu senhorio de Cristo e como glorificá-lo. Mensagem que aponta para quem Ele é. Mensagens que apontam para quem Ele é. O que Ele faz, o que Ele pensa, como Ele ama, como Ele reage, como Ele se manifesta, como Ele se comporta, como Ele ouve, como Ele fala, como Ele anda, né? Como Ele anda, como Ele obedeceu, como Ele obedece, né? Deixou na Bíblia, como Ele obedeceu o Pai. Então, ao voltar para Ele, né, mensagem que aponta quem Ele é. Quem Ele é? O Senhor é o Rei. Ao se voltar para Ele com esse coração, você ficará tão envolvido com a sua presença que, quando perceber, que já terá deixado aquele velho problema para trás há muito tempo. Há
muito tempo. Já terá deixado aquele problema há muito tempo. Porque a sua presença, né, muda todas as coisas. Muda todas as coisas. Né? Que nem citou ontem. Talvez você pode até voltar, né, para casa, a palavra de Deus, né? E os problemas ter resolvido. Mas você pode voltar, os problemas podem estar até lá dentro da caixa, né? Mas você vai estar forte. Você vai se levantar e vai saber como resolver. Você poderia resolver na carne, você vai resolver com a direção de Deus. Que a presença de Deus vai estar em você. Jesus teve muitos embates, ou não teve? Ou foi uma bonança? Né? O evangelho dele não foi de plástico, mas foi de toque, foi de amor, foi de perdoar. Quem não merecia perdão, mas quem precisava do perdão. Não merecia, mas precisava do perdão. Precisava. E ele estava ali. Né? Ele resolveu. Vai no Tecmas, levanta-te e anda. Né? Seja curado da cegueira. Seja curado de ficar encurvado. Sai daí, demônio. Né? Deixar essa mulher encurvada. Ele foi de toque. Ele tocou as pessoas. E a mulher tocou ele. Fluxo de sangue. Mas ele tocou as pessoas. Ele falou com as pessoas. Né? Seja curado. Seja livre. Né? Vai no Tecmas. Vai no Tecmas para que não suceda coisa pior. Não foi assim que ele falou com o moço de 38 anos, aleijado? Vai no Tecmas para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ficar 38 anos aleijado? Quer dizer, perder a vida eterna. Né? Não temei aquele que pode matar o vosso corpo de carne, de osso, cabelo. Não, temei sim, Jesus falou, Mateus 10. Aquele que pode pegar o seu corpo, a sua alma, lançar no Hades, no inferno, hiena. Não, esse você tem que temer. O diabo não pode tocar em você. Né? Ele pode tocar na sua carne, né? Jesus falou. Nem esse pode tocar, mas sim a mim. Né? Ao se voltar para ele com esse coração, é aqui mesmo que eu penso? Ao se voltar para ele com esse coração, você ficará tão envolvido em sua presença, que quando perceber lá, já terá deixado aquele velho problema para trás há muito tempo. Eu nunca vi os problemas da carne vencerem aquele que esteja realmente focado no Senhor. Realmente, os problemas da carne não vencem aquele que está focado. Eu fiquei pensando, quem eu poderia imaginar aqui, né? Na hora eu falei, o apóstolo Paulo. Na hora, a espinha na carne, espinha não era só, não era enfermidade, era pessoas o perseguindo, como espinho na carne. E ele falou, Senhor, me tire isso, me tire isso. Não, a minha graça te basta. Ele conversou com Deus, não reclamou, ele falou, tira para mim esse espinho. Ele falou, não, a minha graça te basta. Né? O que você recebeu de mim te basta na estrada de Damasco. Vai e continua fazendo o que você está fazendo. Sendo jogado para fora da cidade, tomando tijolada, continue fazendo o que você está fazendo. A minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. Nunca vi uma pessoa com problemas na carne vencer alguém que realmente esteja focado no Senhor. Mas aqueles que caem costumam estar à margem do acampamento. Olha, mas aqueles que caem costumam estar à margem do acampamento, onde as pessoas se entregam a murmúrios, críticas e os defeitos dos outros. O que é isso? Parou de focar no Senhor, começa todo mundo que era exemplo para ele, já não é mais exemplo para ele. Né? Aquele que você queria ser como ele, aí você começa a falar que ele não é de verdade. Ele não é um homem de Deus como você falava antes. Por quê? Tirou o olho do Senhor, tirou o foco do Senhor. Começa a reclamar de tudo e de todos, né? Do caminhar, da palavra, dos ministérios, que não é desse jeito, mas na verdade, o problema está dentro de casa, o problema está na raiz, não é a palavra é correta, a palavra é perfeita,
Deus é perfeito, Cristo é perfeito. A luz da palavra, a palavra é viva e é eficaz. Quando eu não estou bem, pode ter certeza, né? Se eu não estiver bem em casa, vai ser fácil eu dar uma mal resposta para o Zé. Vai ser fácil. Por quê? Lá no quartel-general não está legal. Lá a fonte precisa curar. A fonte precisa estar ligada na videira. Nosso recanto é a nossa casa, né? Nós somos aqui fora, mas nós somos dentro de casa. Quem conhece você melhor? Deus, a sua esposa e o seu travesseiro. Entendeu? Deus, sua esposa e seu travesseiro. Os três que conhecem você. Se você não está bem com esses três, você vai querer descontar em todo mundo. Vai querer descontar em todo mundo. E até no cachorro, se passar na frente, você chuta. Eu nunca vi os problemas da carne vencerem alguém que está realmente focado no Senhor, né? Mas aqueles que caem costumam estar à margem do acampamento, onde as pessoas se entregam a murmúrios, críticas e os defeitos dos outros. Deixe-me reforçar isto com muito cuidado. A menos que você esteja focado no Senhor, pode facilmente ser tomado por um grande desânimo. Tanto o engano quanto o desencorajamento nascem de um foco desalinhado dele, de Deus, de Cristo. Quando um homem está realmente focado no Senhor, ele pode estar cercado de problemas, com todos contra ele, e ainda assim encontra alegria. Eu lembrei de quem aqui? De Jó. Deus deu, Deus tirou, né? Deus deu, Deus tirou, entendeu? Quanto mais notícia ruim vinha, mais ele se prostrava e adorava diante de Deus. Não perdia o foco do Senhor. Ah, morreu não sei quantos boi. Ele se deitava, se debruçava diante de Deus. Não perdia o foco. Charles Wesley era assim. Cada vez que ele corria para uma rua em Londres, perseguido por uma multidão, que ele atirava ovos podres e outras coisas, ele se escondeu em um beco estreito, e a multidão passou correndo. Naquela época, era comum os caçadores usarem falcões para a caça. Enquanto ele permanecia escondido, um falcão desceu em voo rasante, perseguindo um passarinho. Aterrorizado, o passarinho voou direto dentro do seu casaco, e ele o segurou ali, até que o falcão fosse embora. Enquanto estava parado naquele beco, Wesley compôs a letra de uma canção. Ele pode até ter estado fugindo de uma multidão, mas o seu foco era esse. Olha, no meio da perseguição, ele fez um cântico. As pessoas perseguindo, querendo pegar Charles Wesley, né, que era irmão de John Wesley, ele se escondeu, mas saiu um cântico, né, que fala assim: o seu foco era esse: Jesus, amante da minha alma, deixe-me voar para o teu seio, enquanto as águas se aproximam, enquanto a tempestade ainda está forte. Olha, o maravilhoso compositor escreveu a canção não porque a libertação fosse o mais importante para ele, mas porque havia entendido que, assim como o passarinho, ele estava no casaco de Deus. Olha, ele entrou no coração de Deus, né? Quer dizer, ele se refugiou ali naquele beco, mas ele imaginou: eu estou na sua presença, Senhor. O Senhor me protege. Aí veio o passarinho, entrou no casaco dele e falou: olha, como é uma coisa tão simples, mas ele viu a profundidade de Deus. Falou: assim como esse pássaro está no meu peito, eu estou no seu peito, Senhor, protegido, guardado pelo seu amor, pela sua proteção, né? É interessante que eles foram o início do avivamento na Inglaterra, né? No século XVIII,
os dois irmãos, John Wesley e Charles Wesley, né? E George Whitefield foi outro, na faculdade de Oxford. Eles trouxeram um avivamento no século XVIII, né? E ele fez mais de 6.000 cânticos, esse Charles Wesley. Ele não era nem pregador, ele era mais na parte de música. O irmão dele que era pregador mesmo, avivado, né? Ele era o John Wesley. E John Wesley, só para colocar, contextuando aqui, né? John Wesley, ele fala assim que ele andou muito, a maioria da pregação dele foi de cavalo, sobre cavalo. E fala assim que ele orando a Deus, porque estava andando e as pessoas não estavam perseguindo ele. Porque também nós achamos que tem um pouco de dificuldades, problemas, a gente questiona. E ele não tendo, as pessoas não perseguindo, porque ele não ia em todas as igrejas pregar, porque eles já não deixavam ele mais pregar. E ele falou: o mundo é minha paróquia, eu vou continuar pregando onde Deus colocar, eu vou falar a palavra do Senhor. E passou um tempo, passou uma semana, passou 3 semanas, ninguém falava, contestava sobre ele. Ele falou: Senhor, será que eu perdi a tua fé? Será que está acontecendo? Será que eu estou me distanciando de ti, né? Está acontecendo que ninguém mais está me perseguindo, que era ferrenho, né? Era igual da China ou para cima, a perseguição sobre cristão, no século XVIII. Aí fala que ele estava em cima do cavalo, quando ele menos viu, ele viu um tijolo voando assim, ó, passou no rosto dele assim, ó, esfregando no rosto dele. Ele falou: Senhor, estou vivo contigo, Senhor. Porque aí ele viu um sinal, ele pediu um sinal, porque mas não é que nem o Adalto, né? Senhor, me mostra uma prova de fogo, né? Aí foi uma prova de fogo arriscada. Mas ele falou, foi mais ou menos o que John Wesley pediu: Senhor, será que o seu filho perdeu a fé? Quer dizer, ele estava com foco no Senhor. John Wesley andou mais de 400 mil quilômetros de cavalo, a maioria de cavalo. De 40 a 50 anos, ele ficou nessa pregação sobre um cavalo. O púlpito dele era a cela do cavalo. E nessa hora o tijolo passou e esfregou no rosto dele. Aí ele falou: Senhor, eu acredito em ti. Entendeu? Mesmo aí ele falou: está vivo, né, a fé em mim. Quer dizer, foi uma resposta, ele viu que foi uma resposta. Por quê? O foco dele, a vida dele estava em Cristo, estava em Deus. Então ele não perdeu o foco, mas quando não tinha perseguição, ele falou: Senhor, dá um sinal. E um sinal, né, bem diferente, né? Então ele andou muito de cavalo, pregando a palavra. Em 40, 50 anos ele andou por dia, 32 quilômetros de cavalo, pregando a palavra. É irmão de Charles Wesley, né? Que é John Wesley. Se você sente pena de si mesmo, é porque está com os olhos voltados para si, e não para o Senhor. Olha, eu estou com pena de mim, eu sou bonzinho, ninguém lembra de mim. Eu sou o menor da casa de Jessé, né? Se você sente pena de mim, se você sente pena de si mesmo, é porque está com os olhos voltados para si e não para o Senhor. Está passando por algo difícil agora? Não chore por isso. Não chore por isso. Regozije-se e mantenha o seu foco no Senhor. Amém. Quando você está focado na perseguição, logo vai querer, olha lá que eu citei, vai querer revidar. Não, você não precisa revidar, apenas regozije-se no Senhor, mantenha o foco no Senhor e tudo está bem, tudo está indo muito bem, tudo está indo muito bem. Esta caminhada com Deus é a maior expressão espiritual que a igreja experimentou em séculos. Nossa, presta atenção agora nesses 3 parágrafos que vai falar aqui. Esta caminhada com Deus é a maior expressão espiritual que a igreja experimentou em séculos. É a palavra mais pura já revelada ao longo da história. Nunca houve outra tão pura e clara em manifestar as verdades do reino quanto a palavra viva que está sendo proclamada agora em 2025. Vamos nos concentrar nela,
e é Deus que está falando. Concentre-se o seu coração nessa verdade. Mas estou no meio de alguns problemas. Esqueça os problemas. Eu determino que não vou me abrir ao engano, nem ao desânimo, porque escolhi manter os meus olhos no Senhor. Algumas pessoas me perguntam: e se todas as coisas que poderiam acontecer, acontecerem? Olha o que ele vai falar. Suponha que tudo desmorone. Suponha. E todos se espalhem em direções diferentes. Com uma palavra do Senhor, eu pegaria uma Bíblia, dobraria a esquina e começaria um novo grupo, que continuaria seguindo adiante em Deus. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus, e eu não vou me esquecer disso. Estou em sintonia com Deus, e tenho uma palavra dele. Isso significa que não me importo com você? Claro que não. Eu me importo sim. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar em unidade com o Senhor. Né? França, não é que eu não vou esquecer de você, eu me importo sim, mas vamos caminhar juntos, vamos caminhar em unidade com o Senhor. Algumas pessoas dizem: mas eu tropeço, porque vejo você apenas um homem, e não como um oráculo da palavra de Deus. Mas não há diferença. São um e o mesmo. Eles são um e o mesmo, né? Se eu posso suportar isso, eu sou um homem, e ainda assim sou um portador da palavra. Eu sou um homem, os dois são uma só pessoa, né? São um e o mesmo. Eu sou um homem e ainda assim sou portador da palavra. Se eu posso suportar isso, você também pode. Você também pode. Se posso suportar você, então todos nós podemos suportar uns aos outros. É uma literatura sobre suportar uns aos outros, né? Mas qual é afinal o nosso objetivo? Não é apenas tolerar uns aos outros. Estamos sendo moldados e trabalhados para que cada um de nós seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. Apresentando perfeitos em Cristo. E você nunca conseguirá crer nessa perfeição se continuar analisando o processo das pessoas com base em esforço humano. Você nunca vai conseguir isso, né? Se continuar analisando o progresso das pessoas com base em um esforço humano. Você só poderá acreditar na perfeição surgindo em sua própria vida quando estiver com o foco naquele que é perfeito e acreditar que, por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E eu creio nisso com todo o meu coração. Amém. Amém? Amém. Quer dizer, existe um processo, né? Não adianta, não é por esforço humano, mas existe um processo. Somos santos, mas passando pelo processo de santificação, né? Porque Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados para a sua glória, né? Para a sua manifestação. Amém? Amém. Estamos sendo moldados e trabalhados para que cada um de nós seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sabe, quando nós temos essa consciência de que Deus nos suporta, que apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama, você começa a entender que você também tem que amar seu irmão, não importa quem ele seja. Gente, se o que é perfeito aceita você que é imperfeito, porque eu que sou imperfeita vou deixar de aceitar o meu irmão